Oi, pessoal! Hoje eu gostaria de dar continuidade à leitura do ensaio de Harold Laski a respeito da obra O Manifesto do Partido Comunista, escrita por Karl Marx e Friedrich Engels no ano de 1848. E no vídeo que eu publiquei aqui ontem, infelizmente eu não consegui me despedir de vocês, porque enquanto eu estava gravando o vídeo, ele cortou, ele pausou. Por que aconteceu isso? Porque meu celular já está com o armazenamento cheio. Este celular que eu estou usando para gravar para vocês, o Moto G8 Play, já está com o armazenamento cheio. E daí, infelizmente, eu não consegui me despedir de vocês. Hoje, no entanto, eu vou dar continuidade à leitura desse ensaio, tá? Eu não sei se eu vou conseguir finalizá-lo ainda hoje. Eu acho que vai ser o penúltimo vídeo. Eu estava planejando fazer um vídeo só para ler esse ensaio, só que ele é muito extenso, ele é muito denso, tá? Talvez eu vá ler até a página 205, 210 hoje, tá? Vou tentar fazer esse esforço aí para vocês. Mas eu espero que vocês me acompanhem até o final, tá? Porque já está acabando. Já está acabando. Me acompanhem até o final, por favor. Vamos lá. Nada do que foi aqui transcrito de Engels demonstra acreditar ele na possibilidade de uma transição pacífica do capitalismo ao socialismo. Ao contrário, está bem claro que ele esperava que as forças pacíficas do socialismo se desenvolvessem tanto a ponto de constituir uma ameaça aos interesses da propriedade. Essa ameaça, profetizou ele, levaria os próprios interesses da propriedade a romper com a Constituição. Ao se dar isso, o Partido Social Democrata se encontraria livre para agir em sua própria defesa. Para ele, esse seria o início da luta revolucionária. Engels não ignorava que a evolução para o socialismo poderia ser interrompida por uma guerra total. Para a Prússia e a Alemanha, a única guerra possível é uma guerra mundial, e uma guerra mundial de extensão e violência até agora inconcebíveis. De 8 a 10 milhões de soldados se massacrarão mutuamente, e ao fazê-lo destruirão a totalidade da Europa, devastando-a mais do que um enxame de gafanhotos. Os anos da Guerra dos 30 Anos, reunidos em 3 ou 4 anos e espalhados por todo o continente, a fome, a peste, a desmoralização geral causada pela miséria tanto dos exércitos quanto da massa popular, a desorganização desesperadora de nossa maquinaria no comércio, na indústria e no sistema de crédito, terminando em bancarrota geral. O colapso dos antigos estados e sua doutrina tradicional a ponto de as coroas caírem às dúzias sobre as calçadas sem que ninguém se apanhe. A impossibilidade absoluta de prever como terminará isso e quem sairá vencedor. O único resultado é absolutamente seguro: a exaustão geral e o estabelecimento de condições propícias à vitória final da classe trabalhadora. É essa a perspectiva das consequências inevitáveis do sistema exacerbado de competição mútua em armamentos. Aí está, meus senhores e cavaleiros, aonde em vossa sabedoria levastes a velha Europa. E quando nada mais vos restar, a não ser dar início à última dança guerreira, isto muito nos convirá. A guerra poderá atrasar-nos temporariamente, poderá privar-nos de posições já alcançadas, mas quando vós desencadeardes forças que não mais podereis controlar, os acontecimentos retomarão seu curso. Ao fim da tragédia, estareis arruinados e a vitória do proletariado estará alcançada, ou será pelo menos inevitável. Aí vem uma notinha de rodapé aqui. Prefácio de Em memória dos martírios germânicos que morreram pela sua nação. 1806 a 1807 de Borkheim, acho que é assim que se pronuncia, Borkheim, citado em correspondência de Marx e Engels, Londres, 1934, página 456 e páginas de 429 a 455. Também observava numa carta a Sorge, eu acho que é assim que se pronuncia, S-O-G-E, de 7 de janeiro de 1888, que a indústria da América nos conquistará a todos e nos apresentará duas alternativas: ou o retrocesso à produção, cadê? Ops, acho que eu fiz merda aqui, pera aí, pessoal. Ai. Ou o retrocesso à produção para o consumo doméstico, ou a mudança social. Mas, uma vez disparado o primeiro tiro, qualquer controle será impossível e o cavalo poderá tomar o freio entre os dentes. Deve-se acrescentar a isso o que Marx e Engels afirmaram na edição preparada pelo último da famosa mensagem de Marx ao Congresso Geral da Primeira Internacional a respeito da Guerra Civil na França, guerra essa causada pela derrota de Luís Bonaparte da Guerra Franco-Prussiana. Em realidade, escreveu Engels em seu prefácio de 18 de março de 1871, o Estado nada mais é do que uma máquina de opressão de uma classe pela outra, tanto na República Democrática quanto na monarquia. Quando muito, é um mal que o proletariado herdará em sua luta vitoriosa pela supremacia de classe e cujas piores faces o proletariado ou a comuna não poderão evitar de imediato, adiando sua supressão até que o mais cedo possível uma nova geração, criada em diferentes e livres condições sociais, possa lançar todos os remanescentes do Estado no lixo. Ultimamente, a filisteia social-democrata se aterrorizou mais uma vez com as palavras ditadura e proletariado. Pois bem, senhores, quereis saber a que se assemelha essa ditadura? Vide a Comuna de Paris, essa foi a ditadura do proletariado. Aí vem uma notinha de rodapé aqui, né? Prefácio de 18 de março de 1871. IBID PP 456-489/91.
Ninguém pode examinar honestamente essa parte do manifesto sem chegar a duas conclusões, sobretudo à luz dos comentários subsequentes de seus próprios autores a respeito de seu significado. Não esperava que a sociedade capitalista se transformasse em sociedade socialista sem revolução violenta. Insistiam em que as pessoas que concordassem com eles não dividissem as forças organizadas de classe trabalhadora, sendo seu dever evitar o sectarismo, não formando partido à parte. A sua missão era a vanguarda de seu partido, proclamar lealmente suas ideias e fazer tudo a seu alcance para torná-las aceitas como base de ação, sempre permanecendo dentro das organizações políticas da classe trabalhadora. Mais do que isso, embora permanecendo firme em sua ideia de que a violência acompanharia o desaparecimento final do capitalismo, Engels assinala na última edição do manifesto que os trabalhadores estariam agindo como tolos caso confiassem em métodos antigos e de barricadas e brigas de rua, uma vez que novos métodos e novas armas haviam modificado a situação em favor das forças armadas e da polícia. A luta provavelmente seria ainda necessária, mas seria loucura dos trabalhadores abandonar os métodos legais antes de alcançar um estágio no qual sua posição igualasse a força possuída pela sociedade capitalista no poder à disposição da autoridade estatal. Em que circunstâncias chegaram os trabalhadores a essa posição? A resposta certamente é dada pelo fato de que Marx via a ditadura do proletariado como uma característica da Comuna de Paris após a derrota da França pela Prússia na Guerra de 1870. Engels encarava, como se torna claro no prefácio do Manifesto de 1895 e na sua introdução ao livro de Bornheim, como resultado de condições catastróficas causadas pela Guerra Total. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Bornheim. É de importância decisiva considerar esses pontos de vista à luz da interpretação dada por Lenin. Ele mostrou com justiça a evolução de Marx entre a publicação do Manifesto e a do 18 Brumário, e entre essas obras e cartas a Kugelmann. A Guerra Civil na França. Observa também, mais uma vez, com razão, uma mudança semelhante na opinião de Engels entre a criação do Manifesto e a análise minuciosa do anti-Düring. D-U-H-R-I-N-G e trema no U. Deixa eu ver se tem alguma referência aqui, ó. IBID P16. Mas a ideia fundamental de Lenin está exposta em O Estado e a Revolução, encontrado no volume 6 da tradução inglesa de Obras Escolhidas de Lenin. E em documentos afins. Esses documentos estão reunidos em Obras Escolhidas de Lenin, Londres, 1936, volume 6. Basta dizer que Lenin tinha em vista expor a seus camaradas de Leningrado as condições necessárias ao sucesso da Revolução. Como Marx e Engels preocupavam-se em distinguir seu ponto de vista de Blank, em primeiro lugar achava necessário que as forças armadas do poder estatal estivessem descontentes. Achava que a máquina estatal deve estar em ruínas, deve haver desordens revolucionárias espécies no meio da classe trabalhadora, evidenciadas por greves e movimentos coletivos, devendo a classe trabalhadora possuir uma força sólida e coerente capaz de levá-la à conquista do poder. Nessas condições, a vitória da classe trabalhadora seria uma possibilidade com promessas reais de sucesso. Note-se aqui que Lenin está considerando as condições pelas quais a derrubada violenta da máquina governamental abriria possibilidades de novas orientações. Como está exposto no prefácio da primeira edição de O Estado e a Revolução, uma revolução proletária internacional está evidentemente se desenvolvendo. A questão de sua relação com o Estado está adquirindo uma importância de ordem prática, fecha aspas. A queda de antigos poderes estatais em consequência da Guerra de 1939 se assemelhou ao que Lenin previra. Foi o resultado da derrota na guerra. O regime estatal permaneceu inalterado nos estados vitoriosos nesse combate. Obviamente, Lenin estava certo ao afirmar que a República Democrática baseada no sufrágio universal era mais a última etapa do socialismo dos reis do que a primeira do socialismo democrático, no sentido marxista do termo. Percebe-se isso em declarações como as de Macaulay e Daniel Webster. Porém, em parte alguma de sua argumentação toca no ponto fundamental de como e por que a esquerda radical que ele representava justificava-se por discordar da contínua insistência de Marx e Engels no sentido de que a classe trabalhadora, contrária à imposição do capitalismo burguês, deveria formar um partido à parte dos antigos sociais-democratas. A esse respeito, a famosa dissidência entre bolchevistas e menchevistas no Congresso de Londres em 1903 foi um ato imprevisto por seus antecessores. Se foi ou não prudente, com todas as suas consequências, desde a inauguração da Terceira Internacional de 1919, não compete a essa introdução julgar. Deixa eu ver aqui o que está faltando para ler de nota de rodapé. A parte que eu li aqui, pessoal, deixa eu ver. Publicação do manifesto e a do 18 Brumário, aí tem uma notinha aqui, ó. O Estado e a Revolução em Obras Escolhidas, Londres, 1937, volume 7, página 5. Publicado no Brasil pela Russitec, 1987. Aí vem, deixa eu ver, a Guerra Civil na França. Carta de 12 de abril, de 1871, e C.F. Lenin, O.P. Cit, página 27.
Aí vem o próximo. Anti-During, que eu leio para vocês. D-U-H-R-I-N-G e trema no U. E BID P16. Tá assim, tá? As referências são assim. As notinhas de rodapé. Aí, vamos continuar aqui o texto. 4. Após essa notável análise, o manifesto considera um pouco superficial e rapidamente a literatura socialista surgida até 1848. Primeiramente, condena o que chama de socialismo reacionário como uma forma de capitalismo cujas raízes se encontram num sistema feudal. É provável que os autores tivessem em mente, sem que o citassem, dois grupos de pensadores. De um lado, atacava as tentativas de homens como Hermann Wagner e Bismarck em criar uma aliança entre a coroa prussiana e o proletariado. Procurava, segundo a velha tática, primeiramente dividir, para que seu real senhor pudesse governar sem problemas. Marx e Engels estavam provavelmente criticando também o soi-disant socialismo de Louis Rousseau e Villeneuve-Bargemont, na França, que pretendiam localizar os desempregados franceses em colônias agrícolas, impedi-los de fortalecer o exército do proletariado ao confrontar os defensores do juste milieu com a burguesia. Estavam sobretudo repudiando o grupo de Jovem Inglaterra, para o qual Disraeli contribuía com ideias como em Sibyl, com algum apoio de George Smith, e um pouco mais afastado de Thomas Carlyle. Grupo esse a que Lord John Manners assegurava a liderança política com o apoio ocasional de Lord Ashley, o último conde de Shaftesbury. Juntamente com os cristãos socialistas, entre os quais se destacavam F. D. Morris e Charles Kingsley, estes eram grupos cujo perigo Engels, com sua previsão habitual, já notara em A Situação da Classe Operária na Inglaterra em 1844. Aí vem a notinha de rodapé. Nota na página 293 da tradução inglesa publicada por George Allen and Unwin, Ltd. Pelo menos Engels compreendeu a importância de O Cartismo, 1840, e de O Passado e o Presente, 1843, de Carlyle, e escrevera sobre eles no Deutsche. Aí tem um nome aqui, tá? Eu não sei pronunciar. D-E-U-T-S-C-H, espaço, F-R-A-N-Z-O-S-I-S-C-H-E, espaço, J-A-H-R-B-U, trema no U, C-H-E-R. Paris, 1844, páginas 152 a 181. Compreendeu inteiramente o horror deles pelo novo sistema de fábricas, pela nova legislação, pela invasão de vidas felizes, pela nova e terrível industrialização. Mas o manifesto considerava esse tipo de socialismo como nada mais que um feudalismo, não importando quão eloquentes possam ser suas objeções. Marx percebeu que eles abominavam os efeitos da industrialização e que queriam retroceder a um feudalismo paternalista e não avançar até um socialismo democrático. Temia uma rebelião de oprimidos e mantinha a esperança de comprá-la por concessões paternalistas que garantissem o poder da democracia conservadora, Tory. T-O-R-Y. Visto ser isso, em essência, aristocrático e pretender, como na lei da jornada de 10 horas de trabalho, melhorar as condições das fábricas sem liquidar a indignidade de uma classe oprimida, o manifesto rejeita essa tentativa de voltar à jovem Inglaterra, vencendo-a como um esforço sem sentido para aqueles socialistas que haviam compreendido realmente o problema do proletariado. Dedica-se então à análise do socialismo pequeno-burguês. O manifesto admite abertamente as realizações dessa escola doutrinária, em cuja direção, tanto na França quanto na Inglaterra, coloca o nome ilustre de Sismondi, mas declara que, além de sua importância crítica à produção moderna, a escola pequeno-burguesa não tem nenhum objetivo positivo a não ser se restabelecer as antigas relações de propriedade e toda a sociedade antiga. É, pois, desprezado como reacionário e utópico essa escola socialista, diz manifesto, abandonou-se a uma verdadeira prostração de espírito. Esses comentários estão longe de ser justos. É verdade que Sismondi previa fatalmente a falência como resultado do novo sistema de produção cujo desenvolvimento tão bem descreveu. Mas é curioso que não haja qualquer homenagem a escritores franceses como Bouret, a quem Engels deve tanto, e Vidal, menos ainda a Constantin Pecker. C-O-N-S-T-A-N-T-I-N, espaço P-E-C-Q-U-E-R, que teve a intuição de ser o Petit, não sei pronunciar essa aqui, P-E-T-I-T, espaço B-O-U-R-G-E-O-I-S. Parte de uma classe numerosa que forma como que um depósito em que são atirados os agricultores falidos e os artesãos fora de moda. C. Pecker, acho que é isso mesmo, né? C. Pecker, aí vem o outro nome aqui, tá? É a notinha que eu tô lendo pra vocês. D-E-S, espaço I-N-T-E-R-E, acento circunflexo no E, T-S, espaço D-U, espaço C-O-M-M-E-R-C-E. 1844, volume 2, páginas 208 a 209.
Também não faz justiça a notável escola inglesa, com Hodgkin, Thompson e Bray, que dificilmente seriam ignorados por homens tão interessados no cartismo como Marx e Engels. É possível que a brevidade e a precipitação com que a escola pequena burguesa é rejeitada sejam devidas, em parte, à ausência de uma elaboração da Revolução, cuja iminência é evidentemente a profecia principal do manifesto. Isso também acarretará o ataque mordaz feito na subdivisão seguinte contra o verdadeiro socialismo ou socialismo alemão. Pode-se considerar tal crítica como o rompimento final de Marx e Engels com a esquerda hegeliana, a qual pertenciam antes. É a prova que seus líderes viviam de conceitos e não de fatos, também de que o resultado de seus esforços conviria unicamente à nação alemã. É aí que Marx e Engels rompem com seu próprio passado, com Rudd e Moses Hess, com Karl Grun e Hermann Creed. Eu não sei como é que se pronuncia. Puta, cada nome fudido. Ruge e Moses Hess, com Karl Grun, acho que é Grun, não sei. Grun com trema no U e Hermann Kriege. O grande passo que Feuerbach representara em relação a Hegel, que fora em grande parte a base do verdadeiro socialismo, é então considerado inadequado e ilusório. Os adeptos do verdadeiro socialismo utilizam os princípios da experiência e ideias revolucionárias da França numa situação a qual não podem se aplicar. Não vê que o socialismo francês é uma investida contra a burguesia já no poder. Não é esse o caso da Alemanha, onde a burguesia apenas começará a combater a aristocracia feudal. Nessas condições, lutar pelo socialismo é retardar o sucesso da Revolução Burguesa, assustando-a com a ameaça de um ataque proletário para o qual as circunstâncias não são nada propícias. O verdadeiro socialismo, afirma o manifesto, se tornou assim uma arma nas mãos dos governos contra a burguesia alemã. Atrasa, pois, a marcha do desenvolvimento necessário da história, transformando em verdades eternas conceitos cujo valor depende de sua adequação à situação concreta. Os verdadeiros socialistas são os responsáveis por uma filosofia abstrata que, apresentando-se como um chamado às armas, é de fato um chamado cujo único efeito consiste em auxiliar a vitória da reação feudal, buscando estertores revolucionários numa classe que ainda não surgira no cenário histórico. Os acontecimentos de 1848 na Alemanha vieram mostrar que Marx e Engels estavam absolutamente certos em relação ao verdadeiro socialismo, verdadeiro entre aspas. Num certo sentido, tal crítica ao socialismo alemão permanece válida até nossos dias. Segundo eles, os verdadeiros socialistas utilizaram-se das formas do socialismo francês. Não só as generalizaram, como também transformaram a realização de seus princípios numa missão especial da Alemanha, a tarefa a ser cumprida pela nação alemã, a nação modelo pelo pequeno burguês alemão, que consideravam um homem típico, mas uma proeza de Marx e Engels foi ter compreendido desde 1845 que o verdadeiro socialismo estava profundamente contaminado pelo romantismo alemão, dando à expressão socialista de suas ideias, de seus ideais, aliás, em forma nacionalista, o mesmo sentido arrogante de superioridade de seus propósitos que, em outro plano, Fichte e Hegel deram à Alemanha para compensar a humilhação imposta por Napoleão. É Fichte? F-I-C-H-T-E. E Hegel deram à Alemanha para compensar a humilhação imposta por Napoleão. Quando Hess qualificou a nação alemã de a mais universal e ao mesmo tempo a mais europeia, conferia-lhe o lugar supremo na hierarquia das forças socialistas, o mesmo se dando com Hegel quando equiparou a monarquia prussiana aos fins últimos do absoluto. Vem ao encontro do que o manifesto chama de fios imateriais da especulação, bordada com as flores da retórica, o fato de, em 1914, o socialismo alemão ter desastrosamente empunhado armas numa guerra imperialista e em 1819, por ocasião da formação da República de Weimar, manejando conceitos e não realidades, regozijar-se por uma revolução que não houve. Não há no manifesto parte mais lúcida do que os parágrafos nos quais Marx e Engels criticam severamente os mesmos homens com os quais até recentemente haviam mantido estreita aliança. Deve-se também notar que essa crítica se dirigia tanto contra uma fase anterior de seu próprio pensamento, quanto contra seus amigos. Foi por não perceberem que a metodologia idealista de Hegel e até de Feuerbach não poderia nunca ser a base de um movimento socialista efetivo que Hess e Grun foram tratados tão severamente. Esse estudo sobre a literatura prossegue com uma análise do socialismo conservador burguês. Os socialistas burgueses afirmam o manifesto, querem as condições de vida de sociedade moderna sem as lutas e os perigos que dela decorrem fatalmente, querem a sociedade atual, mas eliminando os elementos que a revolucionam e dissolvem, querem a burguesia sem o proletariado. O socialista conservador, seja um economista ou um humanitário, é encontrado entre os reformadores do gabinete de toda espécie. Se consegue sistematizar sua doutrina, surge um conjunto de ideias do tipo das examinadas por Proudhon em A Filosofia da Miséria. Pode furtar-se a sistematização, dedicando-se a atacar movimentos revolucionários, procurando dissuadir os operários dessa loucura. A reforma política não adianta nada, nem se ganha coisa alguma com a extinção das
Relações burguesas de produção, aos olhos do socialismo conservador, o importante é uma mudança nas condições da vida material. Ao se analisar o que ele entende por essa mudança, verifica-se que não é mais que reformas administrativas que, embora simplificando o trabalho e diminuindo as despesas do governo, mantêm inalteradas as relações entre o capital e o trabalho, tal corrente adepta da liberdade de comércio de tarifas protetoras da reforma penitenciária para o bem da classe trabalhadora. Não obstante, o que é fundamental a essa escola é que o proletariado deveria não mais odiar a burguesia, aceitando o sistema capitalista como última palavra. Assim, a Nova Jerusalém poderia ser construída sem um medo incessante de uma inevitável revolução. É evidente que essa crítica é dirigida contra aqueles cujos paliativos Marx, concordando com Proudhon, rejeita em A Miséria da Filosofia, notando-se que o próprio Proudhon é um dos que Marx rejeita. Tipos exemplos desse caso são Michael Cavalier, Adolphe Blanqui e Léon Foucher, na França, com expedientes de educação técnica, participação nos lucros, indenização pública aos trabalhadores empregados pela tecnologia da máquina moderna. Amenizam, como afirma o manifesto, as consequências mais duras do capitalismo, sem, no entanto, interferir nas relações de produção sobre as quais este se baseia. A referência à liberdade de comércio é obviamente lançada contra Cobden, Bright e seus adeptos da Liga contra a Lei do Trigo, que pensavam resolver o problema social mediante a adoção da liberdade universal de comércio, e isso se torna mais evidente já que Marx e Engels, sobretudo Engels, perceberam de saída os efeitos de propaganda da Liga do enfraquecimento da influência do movimento cartista sobre os operários. É possível que a referência às tarifas seja sobretudo uma advertência a Frederick List, que morrera no ano anterior, e seu sistema nacional da economia alemã baseado sobre a organização de barreiras alfandegárias fechadas como o fundamento da prosperidade. Se isso é verdade, relaciona o manifesto com a literatura econômica emergente na América, o famoso relatório sobre a manufatura, 1791, que Alexander Hamilton, por exemplo, e os trabalhadores de Henry C. Carey, que Marx e Engels analisaram cuidadosamente, sem, no entanto, se convencer de que os protecionistas tivessem encontrado a solução para a questão central das relações de produção. O que rejeitam era a famosa doutrina da harmonia de interesses entre o capital e o trabalho, que, embora Adam Smith no início e John Stuart Mill no fim da primeira metade do século da economia política clássica já houvessem mostrado suas falácias, era ainda a principal razão de pressão contra os sindicatos. Os homens de boa vontade, declara o manifesto, não poderão construir uma sociedade cuja justiça se resume numa filantropia paliativa. O que deve ser mudado é nada menos do que o sistema global de relações produtivas. De um certo modo, o fim do capítulo sobre literatura socialista, que trata do que o manifesto chama de escritores críticos utópicos, é um pouco decepcionante. Frisa com propriedade que a literatura dos primeiros movimentos proletários apresenta uma descrição fantasia da sociedade futura. Encara os trabalhadores mais como uma classe sofredora do que como uma classe revolucionária, utiliza em geral princípios éticos situados além do antagonismo de classes e procura mudar a sociedade por meios pacíficos e por experiências em pequena escala. O manifesto admite que Babeuf, Owen, Cabet e Fourier atacam os fundamentos de sua civilização, fornecendo materiais de grande valor para esclarecer os operários, mas suas proposições são encaradas como tendo um sentido puramente utópico e, embora admitindo-se que fossem, em muitos aspectos, revolucionários, seus discípulos sempre formaram seitas reacionárias. Procuram, portanto, e nisso são consequentes, escrevem Marx e Engels, atenuar a luta de classes e conciliar os antagonismos. Caem na categoria dos socialistas reacionários ou conservadores descritos acima e só se distinguem deles por um pedantismo mais sistemático. Afirmam que eles se tornam opositores violentos da ação política da classe trabalhadora, como os seguidores de Owen, que combatem os cartistas, e os de Fourier, sei lá, acho que é Fourier que se fala, tá? Que combate os reformistas, possuem uma fé supersticiosa e fanática na eficácia miraculosa de sua ciência social. Os pontos positivos são admitidos de má vontade pelos dois, e grande parte da crítica é de fato injusta em relação a Babeuf, a quem, por intermédio de Buonarroti, Marx e Engels devem injusta para com a obra de Bronter O'Brien, com os notáveis progressos sindicalistas conseguidos por John Doherty e com aquele que escreveu no Poor Man's Guardian de 1831 que Beer, o historiador minucioso do socialismo britânico, nos faz considerar um operário autodidata. Não há dúvida de que é justo admitir que Owen e Saint-Simon, Hodgkin e Fourier, com toda a sua compreensão perspicaz das condições sociais, nunca tiveram fé suficiente na classe trabalhadora como capaz de alcançar sua própria emancipação e nunca manifestaram suficiente interesse na ação política e a ponto de estudar a natureza e o funcionamento do poder estatal. Porém, deve-se comparar essa crítica com a homenagem aprovada por Marx, prestada a Owen, Saint-Simon e Fourier por Engels em 1774, em seu prefácio à segunda edição, como livro do artigo que escrevera em 1850 para o... Aí vem um nome fodido aqui. NEUE espaço RHEINISCHE espaço ZEITUNG sobre a revolta camponesa do século XVI na Alemanha.
Assim como o socialismo teórico alemão nunca esquecerá, fecha aspas, escreveu, abre aspas novamente, que repousa sobre os ombros de três homens que, apesar de suas noções fantasiosas e de seu utopismo, situam-se entre os mais eminentes pensadores de todos os tempos e cuja inteligência antecipou inúmeras ideias que são hoje cientificamente comprovadas. Também o movimento operário na Alemanha não deve esquecer que se desenvolveu com o apoio dos movimentos ingleses e franceses, dos quais pôde aprender a experiência sofrida, podendo agora evitar os erros então inevitáveis. Sem os sindicatos ingleses e as lutas políticas dos operários franceses, sem o grande impulso dado principalmente pela Comuna de Paris, onde estaríamos agora? E esse elogio repete-se no prefácio magistral que Engels escreveu para a edição inglesa de 1892 de sua obra Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Embora todo... Aí tá aqui uma notinha, né? Publicado no Brasil pela editora Global em 1980. Embora toque nos mesmos pontos que o manifesto, o faz uma perspectiva muito mais justa e profunda. O socialismo científico não é um produto exclusivamente alemão, mas um produto internacional, como escreveria mais uma vez Engels. Qual a razão dessa mudança? Penso que seja a intenção de mostrar no manifesto que o verdadeiro socialismo é uma espécie de fantasioso socialismo utópico, não podendo ser encarado como científico. Marx e Engels subestimaram em 1847 as contribuições dos utópicos, porque a vitória sobre homens como Grun e Hess na Alemanha ainda não se completara, e a opinião que tinham de seus predecessores era parte de uma polêmica na qual ainda não estavam certos da vitória. Em 1878 sobrepujaram o adversário, mas ainda em 1892, e puderam ser mais generosos com aqueles que estabeleceram as bases do edifício que tão bem souberam construir. É essa, em essência, a atitude do próprio Marx quando tenta determinar sua contribuição pessoal à filosofia socialista. Notinha. Cartas a Kugelman, Londres, 1934, 12 de abril de 1871. No Brasil, Paz e Terra, 1974. 5. A última parte do manifesto faz um resumo da estratégia comunista adequada, tendo em vista a luta que se aproxima. Afirma que os comunistas lutarão pelos interesses imediatos dos trabalhadores, sem perder de vista a necessidade de garantir a emergência do futuro no seu auxílio ao presente. Assim, se na França apoia os sociais-democratas, o partido liderado por Ledru-Rollin, isso não os impedirá de procurar corrigir as tendências desse partido e tradições sem sentido remanescentes da Revolução. Se na Alemanha apoia a burguesia em sua luta revolucionária contra a monarquia absoluta, contra o feudalismo dos senhores rurais e contra o espírito reacionário de elementos pequenos burgueses, isso não se impedirá de despertar os trabalhadores a consciência de que, uma vez realizada a Revolução Burguesa, terá início a Revolução Proletária. Segundo Marx e Engels, os comunistas concentram seus esforços na Alemanha porque, nas condições do século XIX, com o proletariado muito mais desenvolvido do que por ocasião das revoluções inglesa e francesa, uma revolução burguesa ali vitoriosa seria o prelúdio imediato de uma revolução proletária. A posição geral deles resume-se em 3 princípios distintos. Devem apoiar todo o movimento revolucionário contra as condições vigentes. Devem fazer da questão da propriedade, isto é, dos postos do meio de produção, o cerne de todo o movimento em que tomam parte. Finalmente, deve trabalhar pela união e entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Sua posição é, pois, inequívoca. Apoiarão sempre os partidos operários, mesmo que não sejam comunistas, não constituindo partido à parte, mesmo que tal partido possua um programa inadequado, seu caráter proletário o torna um instrumento útil ao exército da influência comunista. Quando apoiam partidos não proletários, como o de Ledru-Rollin, fazem-no porque possibilitam aos trabalhadores, primeiro, uma atuação maior na política e, segundo, grandes reformas sociais. A posição do manifesto na Alemanha pede uma análise elaborada. Diz claramente que a Alemanha está às vésperas de uma revolução burguesa, cujos defensores devem ser apoiados, já que sua vitória será o prelúdio de uma revolução proletária. Deve-se equiparar essa afirmação à opinião dos próprios Marx e Engels no Congresso Comunista de Londres, poucas semanas antes da redação do manifesto, de que o antagonismo entre a burguesia e os trabalhadores é maior na Inglaterra, consequência óbvia da ideia que tinham do cartismo, do que em qualquer outro país. Deve-se compará-la também, como observou Charles Endler em seu notável comentário sobre o manifesto, Le Manifeste Communiste, Introdução da História e Comentário, Paris, 1901, página 204, com um trecho do artigo de Marx sobre a filosofia hegeliana do direito, publicado em 1844, no qual ele afirma que a Alemanha não poderia mais realizar uma revolução parcial, uma vez que a única classe capaz de ação revolucionária era a classe dos puramente declasses, D-S-L-A-S-S-E-S, acento agudo nos 2 S. Segundo sua exposição de 1844, deixa eu carregar aqui. Segundo sua exposição, segundo sua exposição de 1844, essa classe só poderia lutar pelos direitos de toda a humanidade, já que o sofrimento a rebaixara ao tal ponto que só assim imporia sua natureza humana. Transformou-se, de acordo com seu ponto de vista, no proletariado que, ao fazer sua revolução, inauguraria, suprimindo-se a si mesma a sociedade sem classes.
A mudança verificada no manifesto em relação ao artigo de 1844 reclama simples explicação. Como Angler notou muito bem, nos 3 anos que separam os dois documentos, Marx deixou de ser um verdadeiro socialista como Grün e Hess e começou a perceber o significado global do materialismo histórico. Portanto, ele não mais tratou dos trabalhadores alemães conceptualmente, mas concretamente. Compreendeu em 1847 que eles não poderiam tentar diretamente uma emancipação revolucionária, uma vez que o capitalismo alemão ainda não se desenvolvera o suficiente para transformá-los em todos os sentidos num proletariado decidido a libertar-se de suas cadeias pela revolução. Isso foi observado mais tarde por Engels nos artigos memoráveis que escreveu para o Tribune de Nova York em 1861 a 1862. A Revolução e a Contra-Revolução na Alemanha, publicada em inglês por George Allen e Unwin Ltd. Durante muito tempo, esses artigos foram atribuídos a Marx, publicados pela primeira vez em livro da Inglaterra em 1896. Está evidente que Engels consultou Marx amplamente ao escrevê-lo. A citação é do primeiro artigo. Abre aspas, o movimento da classe trabalhadora em si nunca é independente e nunca possui caráter exclusivamente proletário, até que todos os vários elementos de classe média, especialmente o seu elemento mais progressista, os grandes industriais, tenham conquistado o poder político e adaptado o Estado às suas necessidades. É então que o inevitável conflito entre o empregado e o empregador se tornará iminente e inadiável. A classe trabalhadora não poderá mais ser engabelada com tópicos ilusórios e promessas jamais cumpridas. O grande problema do século XIX, a abolição do proletariado, será finalmente trazida à tona com justiça e em toda a sua importância. Fecha aspas. O fato de Marx e Engels, nos anos imediatamente anteriores a 1848, atribuírem à Alemanha a revolução que esperavam, tem, no meu entender, uma razão pessoal e 2 fundamentos históricos. A primeira é que, afinal, eles eram alemães, com a nostalgia do exílio da terra natal. Não se pode deixar de ver em sua correspondência que, apesar do grande interesse por outros países, o interesse pelo desenvolvimento alemão tinha uma intensidade que os colocava em outro plano. Compreenderam, além disso, que o teor revolucionário desaparecera, ao menos por enquanto, do movimento inglês, o que veio a ser provado pela malograda demonstração cartista de 10 de abril de 1848 em Londres, não apresentando possibilidade de uma mudança vital. Mas na Alemanha, como Engels escreveu no segundo de seus artigos no Tribune de Nova York, as pessoas ou eram monarquistas constitucionais ou socialistas e comunistas, mais ou menos bem definidos. Fecha aspas. Com tal disparidade, portanto, era natural contar com a Alemanha em caso de uma eventualidade importante. Abre aspas. Com tais elementos, escreveu Engels, a mais leve contrariedade acarretaria uma grande revolução. Enquanto a nobreza superior e os mais antigos funcionários civis e militares eram os únicos sustentáculos seguros do sistema vigente, enquanto a nobreza inferior, as classes comerciantes, as universidades, os professores de todos os graus e até mesmo parte dos escalões inferiores dos burocratas e militares estavam todos unidos contra o governo, enquanto por trás desses encontravam-se as massas camponesas insatisfeitas, assim como os proletários das grandes cidades, adeptos, por enquanto, da oposição liberal, mas já murmurando palavras estranhas a respeito de dirigir os acontecimentos por suas próprias mãos. Ao mesmo tempo que a burguesia estava pronta para destruir o governo e os proletários se preparavam, por sua vez, para destruir a burguesia, esse governo continuava obstinadamente num rumo que acabaria por provocar uma coalizão. A Alemanha estava em princípios de 1848 às vésperas de uma revolução, e essa revolução viria mesmo que a Revolução de Fevereiro na França não a apressasse, fecha aspas. Isso explica o significado especial que o manifesto atribui aos fatos alemães, mas Marx e Engels não os encaravam como fatos isolados e completos em si. Eram apenas parte de uma perspectiva mais vasta na qual o proletariado de um país poderia ser visto empunhando a tocha revolucionária de outro. Aí está porque o manifesto apoia para que os trabalhadores de todos os países se unam. A famosa sentença que o conclui não é a fórmula de um ritual vazio, está inerente a todo o manifesto como a expressão da independência de uma classe que, já que a sociedade capitalista arrasta o mundo inteiro consigo, deve agir internacionalmente para agir vitoriosamente. É essa a antecipação do que Marx diria cerca de 16 anos mais tarde em seu discurso de abertura da Primeira Internacional. Conquistar o poder político, declarou em reunião no Salão de Saint-Martin. Tornou-se o grande dever da classe trabalhadora. Obras escolhidas na edição inglesa, volume 2, página 440. Um elemento de sucesso eles têm, números, mas os números só pesam na balança se unidos por combinação e guiados pelo conhecimento. A experiência passada mostrou que o desprezo pelos laços fraternos que deve existir entre os trabalhadores de diversos países, estimulando-os a permanecer firmes lado a lado em todas as suas lutas pela emancipação, será punido com a destruição de seus esforços incoerentes. A emancipação das classes trabalhadoras requer a mútua assistência fraternal. Homens que haviam passado da exaltação ao fracasso em 1848, aí afirmavam mais uma vez a sua convicção de que a combinação imediata de movimentos ainda desconexos em diferentes países era a condição indispensável da emancipação da classe trabalhadora. Alcançá-la não era um problema local ou nacional, mas social, abrangendo todos os países da sociedade moderna e dependendo para sua solução do auxílio prático e teórico dos países mais adiantados. Assim, os trabalhadores só restaria desfazer-se de suas cadeias.
Número 6. Vamos lá, número 6. O tempo só fez contribuir para a forma do Manifesto Comunista. Ele alcançou não somente a posição notável de clássico, mas também a de um clássico que permanece atual perante os conflitos que sacodem todo um século após ter sido escrito. Portanto, tornou-se inevitavelmente matéria para as interpretações adversárias e não raro é lido como se seus eminentes autores estivessem ainda a trabalhar por uma ou outra das várias escolas do pensamento socialista contemporâneo. Dificilmente constituiria exagero dizer que, sob a liderança do Partido Comunista da Rússia Soviética, tentou-se atribuir fidelidade aos princípios do manifesto apenas àqueles que aceitassem a direção de Moscou, argumentando não ter ele qualquer significado fora dos cânones ortodoxos que primeiro Lenin e Stalin mais tarde aplicaram à sua análise. Pode-se ir ainda mais longe e sugerir que os que não aceitam esses cânones são considerados pelos adeptos da escola moscovita com a mesma indignação que Marx e Engels nutriam pelos verdadeiros socialistas de sua época. Não há dúvida alguma sobre certos pontos. Marx e Engels estavam convencidos de que a vitória do proletariado e o consequente estabelecimento da sociedade sem classes seriam normalmente realizados pela revolução violenta. Estavam também convencidos de que somente com a união das classes trabalhadoras nos países mais desenvolvidos poderia a revolução proletária em qualquer deles contar com uma consolidação efetiva. Frisavam que os comunistas não deveriam formar um partido que se separasse das organizações da massa trabalhadora, insistiam em que os comunistas, sem perder de vista a decisiva revolução proletária, não deveriam nunca menosprezar a importância do auxílio à realização de vitórias menores e mais imediatas que elevem a posição do trabalhador. Estavam prontos a aliar-se com partidos não operários se o resultado de tal união fosse estrategicamente progressista. Quando juntos reeditaram o Manifesto, em 1872, observaram que seus princípios gerais permanecem em seu conjunto válidos até hoje. Não obstante, o próprio Manifesto explicar que a aplicação prática de seus princípios dependerá sempre e em toda parte das condições históricas existentes. Em vista disso, afirmam que as medidas revolucionárias propostas em 1848 não se deve atribuir importância demasiada. Achavam também que o grande desenvolvimento industrial verificado a partir do aparecimento do Manifesto, assim como a experiência prática da Revolução de Fevereiro e da Comuna de Paris, haviam tornado algumas medidas, aliás, obsoletas. Acima de tudo, declaravam, a Comuna demonstrou especialmente que não basta a classe operária apoderar-se da máquina estatal existente para fazê-la servir a seus próprios fins. Essa última proposição é extraída do famoso ensaio de Marx, A Guerra Civil na França. Karl Marx, Obras Escolhidas, na edição inglesa, volume 2, página 494. Numa carta escrita a Kugelmann, em 12 de abril de 1871. Aí vem mais uma notinha aqui. CF. O comentário de Lenin, prefácio às cartas a Kugelmann, Londres, 1934, páginas 16 a 19. Durante a vigência da Comuna de Paris, na qual Marx explicou o seu significado, remetendo aquele seu admirador ao último capítulo de O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Mais uma notinha. Karl Marx, Obras Escolhidas, na edição inglesa, volume 2, página 311, editado no Brasil pela Paz e Terra, 1974. Onde poderá ver minha afirmação de que a próxima etapa da Revolução Francesa não se limitará mais, como antes, apenas em transferir a máquina burocrático-militar de uma para outra mão, mas a aniquilará. OP City, página 405. E isso é essencial a toda a autêntica revolução popular no continente. A vantagem da Comuna foi ter sido eleita por sufrágio universal, ter mantido uma maioria de trabalhadores ou de dignos representantes da classe trabalhadora e constituir-se num órgão ativo não parlamentar, funcionando ao mesmo tempo como executivo, como executivo e legislativo, sendo seus membros eleitos por períodos curtos, sujeitos à derrogação. No seu prefácio à edição de 1891 de A Guerra Civil na França, Engels escrevia que, ultimamente, a pequena burguesia social-democrata se aterrorizou mais uma vez com as palavras ditadura do proletariado. Pois bem, senhores, quereis saber com o que se assemelha essa ditadura? Vide a Comuna de Paris. Essa foi a ditadura do proletariado. Quase todas essas proposições foram motivo de violento conflito, dos quais os mais conhecidos talvez sejam de Lenin e Trotsky. De um lado, o social-democrata alemão Karl Kautsky, do outro, Rosa Luxemburgo, vítima de revolta do grupo Espartaco, de 1919, e o líder russo menchevista Julius Martov, podem ser considerados como de posição intermediária entre as duas interpretações opostas. É impossível aqui deter-se numa análise detalhada de textos, na qual toda palavra é importante e desempenha função relevante, segundo uma valorização subjetiva de seu papel no contexto geral. Basta examinar os temas gerais da disputa, sugerindo talvez um tanto dogmaticamente os principais resultados dessa análise. É evidente que Marx e Engels acreditavam que a maioria das revoluções proletárias só sairia vitoriosa após intensa luta, sendo as únicas exceções possíveis a essa regra
Montenegro, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e talvez a Holanda. Achava que o momento crítico para a Grã-Bretanha vinha quando a Irlanda e a Índia se tornassem independentes, privando-a de uma fonte de exploração que possibilitara, em algum grau, dar a seu proletariado um espírito burguês. Estava confiança de que, em todos os casos, a chegada da classe trabalhadora ao poder determinaria um período de transição marcado pela ditadura do proletariado. Nenhuma frase tem sido sujeita a tantos erros de interpretação como a ditadura do proletariado. Deve-se frisar que, para Marx e Engels, ela não constituía a antítese da democracia. Para eles, tal antítese era a ditadura da burguesia, que acreditava existir, mesmo quando disfarçada por instituições políticas formalmente democráticas em todos os países nos quais a propriedade dos meios de produção coubesse à classe média. Marx e Engels entendiam por ditadura do proletariado uma organização social na qual o poder estatal estivesse nas mãos da classe trabalhadora, mantido com toda a força necessária para impedir que fosse tomado pela classe que anteriormente exercia a autoridade. Acreditavam que os representantes da classe trabalhadora usariam o poder estatal para mudar as relações de produção e reprimir qualquer interferência nessa mudança. Porém, na identificação feita por Marx da Comuna de Paris com a ditadura do proletariado, evidencia-se que ele a concebe baseada no apoio da maioria, utilizando a técnica do sufrágio universal, e a participação popular no funcionamento da ditadura é garantida pela aceitação dos direitos populares à eleição e à revogação de seus representantes. Além disso, na consideração que Marx tem da Comuna como órgão legislativo e executivo, é óbvio que ele nega a separação de poderes, entendendo que a ditadura é exercida pelo grupo eleito, segundo a escolha popular, subordinada à opinião pública por meio de direito de cada constituinte de revogar qualquer representante que tenha escolhido certamente. Foi isso que Marx quis dizer quando escreveu que nada pode ser mais estranho à Comuna do que a negação do sufrágio universal por uma investidura hierárquica. Marx também ressalta que a maior parte da classe média de Paris, com a única exceção dos ricos capitalistas, admitiu que era essa a primeira revolução na qual se considerou a classe trabalhadora como a única capaz de iniciativa social. Percebeu que isso garantiu à República a base de instituições democráticas, comparando a paz e a ordem de Paris com a atmosfera terrivelmente repressiva de Versalhes sob o domínio de Thiers. Desse ponto de vista, parece-me óbvio que Marx e Engels não conceberam a ditadura do proletariado como a ditadura do Partido Comunista sobre o resto da comunidade, ou seja, a centralização do poder estatal nas mãos de um único partido que impusesse pela força a sua vontade sobre todos os cidadãos, mesmo os não ligados a ele. É possível que a luta pelo poder estatal se torne tão intensa que o governo não tenha outra alternativa a não ser declarar o estado de sítio até consolidar sua autoridade. É lógico também que um governo de trabalhadores de posse do poder estatal possa considerar necessário punir pessoas ou partidos que ameaçam sua segurança, da mesma maneira que o governo britânico precisou assumir medidas drásticas quando se viu ameaçada de invasão em 1940 após retirada de Dunkerque. Creio ser essa a segunda possibilidade de que cogitavam Marx e Engels. Achavam que a utilização do poder estatal pelos e para os trabalhadores seria uma expansão das forças democráticas, ao invés de uma contração. Permitiria que participasse da vida social números muito maiores do que os verificados quando as instituições democráticas operam apenas dentro do esquema de produção capitalista. Portanto, não poderiam ter imaginado um esquema de produção. Portanto, não poderiam ter imaginado um partido comunista agindo sob forma de ditadura sobre a classe trabalhadora, negando a todos os outros partidos o direito de participar e de influenciar o exercício do poder. Creio que há outro argumento em favor dessa opinião. O manifesto declara explicitamente que os comunistas são a vanguarda da classe trabalhadora. Não são seus chefes, estão na dianteira de um esforço cooperativo pela destruição da sociedade capitalista. O que é ainda mais importante, os comunistas não foram um partido próprio à parte. Não formam partido próprio à parte, aliam-se a outras organizações, sobretudo as da classe trabalhadora, que visem ao mesmo fim que eles, ou que possam ser encaradas objetivamente como apressando esse mesmo fim, embora de maneira inconsciente. Eis porque, por exemplo, a Liga dos Comunistas apoiou Ledru Rollin em 1845, embora ele odiasse os comunistas. Eis também porque persuadiram a Primeira Internacional a apoiar a Comuna de Paris, e porque aqueles que eram da Internacional cooperaram em sua luta histórica com outros que a ela não pertenciam. A menos que fossem dessa opinião, Marx e Engels teriam declarado que a ditadura do proletariado seria o exercício da liderança de um partido para o qual toda organização política reservaria grandes responsabilidades. Nunca foram desse ponto de vista. Ao contrário, sua preocupação mais profunda era tornar o poder estatal, uma vez passado às mãos dos trabalhadores, não apenas um instrumento pelo qual as relações capitalistas de produção se transformassem em relações socialistas de produção, mas também um instrumento pelo qual a falsa democracia da sociedade capitalista se tornasse a verdadeira democracia da sociedade socialista. A repressão sob todas as formas era para eles uma necessidade transitória. Eis porque puderam afirmar que com o estabelecimento do socialismo o Estado desaparecerá.
O desaparecimento do Estado é outra frase famosa que tem sido muito discutida e incompreendida. Num certo sentido, é puramente uma dedução lógica da definição do manifesto. O Estado está aí definido como o comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Portanto, é óbvio que, retirado das mãos da burguesia pelos operários, o poder de governar o Estado deixa de existir como instituição burguesa, uma vez que nas mãos dos trabalhadores se transforma numa instituição proletária. Marx e Engels declaram que, então, que sua autoridade coercitiva, por exemplo, o exército, a polícia e os serviços civis, teria de ser adaptada pelos trabalhadores para fins socialistas, como for adaptado pela burguesia a fins capitalistas. Pensavam em 1872 que, como Marx sugerira 20 anos antes, uma sociedade socialista teria que romper a estrutura política do regime vencido a fim de obter uma adaptação bem feita. O que entendiam por romper a estrutura política do regime capitalista, em minha opinião, a resposta é que ela se libertaria de seu caráter de investidura hierárquica, que, como Marx escrevera em A Guerra Civil na França, viria suprimir de vários indivíduos seu poder autoritário. Os órgãos de governo seriam genuinamente democratizados, seriam parte da nova sociedade proletária, não como o era na sociedade capitalista, além e acima dos trabalhadores, deles separados como que por um sistema de castas, de maneira que possam impor aos trabalhadores a disciplina necessária à manutenção da forma capitalista de produção em sua totalidade. As forças de defesa, a polícia e os serviços civis não teriam privilégios ou lugar especial do novo regime. Seus membros deveriam ser considerados como trabalhadores que exercem sua função social necessária da mesma maneira que os outros grupos de trabalhadores. Privar-se-iam de seus atributos hierárquicos. Além disso, não se deve supor aqui a referência de Marx e Engels ao desaparecimento do Estado significasse que, num país socialista, os anseios dos filósofos anarquistas seriam satisfeitos, sendo toda autoridade o resultado da submissão expressa às suas ordens. Não resta dúvida de que ambos estavam firmemente convencidos de que, com o fim da propriedade privada dos meios de produção, haveria uma necessidade muito menor de um aparato coercitivo na sociedade. Era natural que fossem dessa opinião, uma vez que considerava a propriedade privada desses bens responsável pela maioria dos males do processo social. A teoria de que o poder estatal era essencialmente usado para proteger a propriedade privada já foi expressa com grande ênfase por Adam Smith. Unicamente sob a proteção dos magistrados civis, escreveu Adam Smith, pode o dono dessa valiosa propriedade adquirida após vários anos de trabalho dormir uma noite tranquila, fecha aspas. Marx e Engels concordaram com as implicações dessa afirmação de Adam Smith, embora as deduções a que chegaram fossem diferentes. Mas não há nada que sugira, em tudo o que escreveram, que o governo se tornaria desnecessário numa sociedade socialista. Raramente disseram como seria uma sociedade socialista, e as poucas referências que fizeram em suas características confirmam que esperavam uma expressão mais ampla e livre da individualidade, removidos os grilhões capitalistas das forças de produção. Deve ser dada uma explicação da concepção materialista da história, que é o fio central do Manifesto Comunista, principalmente porque tem sido mal interpretada por historiadores e filósofos sociais. Não é uma afirmação de que todas as ações são resultado de motivos econômicos. Também não defende que toda mudança seja provocada economicamente, que as ideias e a maneira de agir dos homens sejam fatalmente pré-determinadas ou que a emergência da sociedade socialista seja inevitável. Deixa eu ver aqui, tem uma referência, uma notinha aqui, aliás. 32. O que escreveu Adam Smith, aí tem uma notinha aqui. A Riqueza das Nações, livro 5, capítulo 1, parte 2, publicado no Brasil pela Ediouro. É a verificação de que, de acordo com Engels, a produção e com ela a troca dos produtos é a base de toda a ordem social, de que em todas as sociedades que surgiram na história, a distribuição dos produtos e a divisão social dos homens em classes ou camadas são determinadas pelo que a sociedade produz e como produz e pelo modo de trocar os seus produtos. Foi essa a base da filosofia da história de Marx e Engels que o separou de seus antigos aliados, os esquerdistas hegelianos, cujas concepções são combatidas no manifesto. Fez-nos ver que a maneira, aliás, pela qual a produção social total é dividida numa comunidade não é o resultado dos bons ou maus propósitos de seus membros, mas de relações legais surgidas de determinadas formas de produção, e compreender que essas relações legais são independentes da vontade daqueles que participam da produção. Uma vez que se verificam continuamente mudanças nas formas de produção e de troca, as relações legais que eram anteriormente adaptadas às condições de uma época deixam de sê-lo. É nessa desproporção entre as relações legais da comunidade e as suas forças de produção que se fundamentam as transformações das ideias humanas do bem e do mal, da justiça e da injustiça. A classe da comunidade que possui legalmente os meios de produção usa o poder estatal para sancionar a divisão do produto que a beneficia. Portanto, por meio da autoridade coercitiva, à disposição do poder estatal, procura impingir a aceitação geral da estatificação que propõe. E o sistema de valores políticos, éticos, religiosos e filosóficos são maneiras pelas quais, direto ou indiretamente, os homens expressam seu acordo ou desacordo com a estratificação que os possuidores dos meios de produção tentam impor. Isso não significa que não se verifiquem mudanças nas próprias ideias
dos homens. Significa isto sim que as ideias humanas se desenvolvem continuamente à medida que suas mentes compreendem que as mudanças nos métodos de produção e de troca tornam algumas ideias obsoletas, exigindo outras novas, transformando-se o feudalismo em capitalismo, as relações legais e vigentes impediam a utilização completa das forças de produção. Os valores mantidos pelo sistema feudal antes do advento do método capitalista de produção não eram mais aceitáveis. Então, no dizer de Engels, a burguesia despedaçou o sistema feudal e em suas ruínas estabeleceu a ordem social burguesa, o reino do livre da livre competição, da liberdade de movimentos, dos direitos iguais dos donos de mercadorias e todas as outras glórias burguesas. Agora afirma o manifesto, as mudanças nas forças de produção tornaram, por sua vez, obsoletas as relações legais do capitalismo. E o socialismo surge como uma tentativa de novas relações e, portanto, de novos valores que os trabalhadores, como a classe que mais sofre com este obsoletismo, procuram colocar em seu lugar. Nenhum estudioso sério pode supor que a concepção materialista da história não apresente dificuldades ou que resolva todos os problemas envolvidos na interpretação histórica, mas nenhum estudioso sério pode duvidar também de que tal concepção tenha nos últimos 100 anos servido para fornecer uma chave fundamental das causas da mudança social, mais do que qualquer outra hipótese aventada. Não há razão para se negar que, em toda a longa e extensa da história conhecida, a luta de classes tem sido o princípio central do seu desenvolvimento. É inegável também que a luta de classes está intimamente ligada às relações de produção de uma dada sociedade e à capacidade de desenvolver as possibilidades gerais das forças de produção em uma época determinada. Numa análise minuciosa, torna-se evidente que a classe que possui os meios de produção usa o poder estatal para salvaguardar tal posse e tenta reprimir o aparecimento de ideias e valores que a ameaçam. Além disso, qualquer um que examine objetivamente o período no qual a forma de produção esteja em rápida mudança, a época da Reforma, por exemplo, ou o período entre as duas guerras mundiais, não pode deixar de perceber que são períodos marcados por grandes instabilidades nos valores e instituições tradicionais. Não há nada que a teoria do manifesto destaque mais do que o fato de que a ocorrência desses períodos implica que, caso os valores e instituições tradicionais permaneçam no novo sistema econômico, muitos sejam privados de seus meios de vida e tentarão, portanto, libertar-se de uma posição em que são as vítimas. Para tanto, como ressaltam Marx e Engels, deve possuir o poder estatal a fim de adaptar as relações de produção às implicações da nova ordem. Segundo o manifesto, a passagem da propriedade capitalista para a propriedade social marca o fim de uma história na qual os meios de produção pertenceram predominantemente a uma classe. A transição para a propriedade pública, quando efetuada com sucesso, significa a emergência da sociedade sem classes. É essa doutrina que o manifesto se esforça para que seja aceita pelos socialistas na medida que era contra outras doutrinas que com ela competiam. Isso não era tudo. Marx e Engels estavam de fato incitando determinados homens ou grupos a proclamar um novo princípio como verdadeiro e a tentar, pela simples força de argumentos racionais, persuadir outros a considerá-lo também verdadeiro. Um novo princípio a se tornar aceitável porque as mudanças nas formas de produção criaram um meio material que o faz parecer a expressão natural daquilo que as pessoas querem. É pouco provável que o dever de tolerância seja amplamente aceito quando sugerido como uma obrigação metafísica abstrata, mas quando a intolerância ameaça a obtenção pela sociedade do poder total sobre seus recursos materiais, os homens passam a considerar válidos argumentos surgidos em seu nome, alguns éticos, alguns políticos, alguns econômicos, cuja força não fora previamente percebida por eles. O mundo inteiro aplaudiu Robert Owen enquanto ele fez da revolução na mente e na prática da espécie humana uma experiência filantrópica confinada em suas próprias fábricas em New Lanark. Porém, quando ele afirmou que seus princípios eram tão obviamente racionais que toda organização social deveria ser adaptada à sua aplicação, o mundo voltou-se contra ele, mostrando-lhe que, na falta das necessárias condições materiais, mesmo que um princípio tenha justiça, a verdade e a razão de seu lado não será capaz de conquistar o mundo pela simples força de suas virtudes. Somente quando os homens percebem que a anarquia da produção social causada pelo capitalismo pode ser substituída pela administração da produção socialmente planejada segundo as necessidades tanto da sociedade como um todo quanto de cada indivíduo, é que estão aptos a se libertarem do capitalismo. As forças ativas da sociedade, escreveu Engels, atuam enquanto nós conhecemos ou contamos com elas, exatamente como as forças da natureza. Aí tá aqui uma notinha, né? Do socialismo utópico ao socialismo científico, parte 3, OP City. As forças ativas da sociedade, escreveu Engels, atuam enquanto nós conhecemos ou contamos com elas, exatamente como as forças da natureza, de modo cego, violento e destruidor, mas uma vez conhecidas, logo que saiba compreender sua ação, suas tendências e seus efeitos, está em nossas mãos sujeitá-las cada vez mais à nossa vontade e por meio delas alcançar os fins propostos. Tal é o que ocorre muito especialmente com as gigantescas forças modernas da produção.
Creio ser esse o princípio central e básico de todo manifesto comunista, é a aplicação social do grande aforismo de Bacon, de que, para ser comandada, a natureza deve ser obedecida.